Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos estar realmente ouvindo a voz do Senhor, desse Deus que é o Deus do impossível, amém? Quero falar hoje sobre decisões. Todos nós somos levados a tomar decisões nas nossas vidas. E depende da decisão que você toma na sua vida, um período curto de tempo, você pode levantar, ir por um patamar de excelência, ou você pode também arrasar com a sua própria vida. E pensando nisso, a gente pode se perguntar: como que será que vai estar a minha vida daqui a 5 anos? Mas por que pensar isso? Mas é para a gente realmente refletir quais as decisões nós vamos tomar, e principalmente a geração mais jovem, que está num período assim de decisão, realmente, a questão de casamento, a questão de futuro. Que decisão que a gente vai tomar? Quero basear minha palavra em Provérbios 14:12, que diz que há um caminho que parece certo ao homem, mas o final conduz à morte. Então, as decisões, muitas vezes, elas são baseadas primeiramente em escolhas pessoais. E se eu tomo uma decisão na minha vida, eu tenho que ter uma certeza. A partir daquela decisão eu vou ter uma consequência. Eu vou ter consequência daquela decisão que eu tomei. E muitas vezes essas consequências são realmente irreversíveis. Então por isso que nós temos que pensar mesmo como tomar decisões. O que fazer para que as nossas decisões não venham, como diz em Provérbios 14:12, trazer a um caminho de morte. Como eu posso fazer? Primeiro passo: você tem que pensar qual é o padrão que você vai usar como referencial para tomar a sua decisão. Qual o padrão? Josué 24:15. Você pode abrir na sua Bíblia, apesar de estar escrito aí no data. E marcar. Eu gosto muito de marcar as referências, que às vezes eu estou passando os olhos pela Bíblia e de repente eu vejo aquele texto marcado e eu penso: o que esse texto falou comigo no momento que eu marquei ele? Josué, um líder do povo de Deus, ele chegou diante do povo e falou assim para eles: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem vocês irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele fez uma escolha não baseada nos conceitos mundanos, mas baseados nos conceitos de Deus. Então ele estava liderando aquele povo que já tinha, os seus antepassados tinham servido a deuses que não eram o Deus vivo e verdadeiro. Aquele povo que estava vivendo, depois de atravessar o rio Eufrates, ele estava vivendo na terra em que existiam pessoas que não adoravam o Deus vivo e verdadeiro. E aí ele chega diante do povo: que padrão que vocês vão seguir? Aqueles dos seus antepassados? Aquele padrão do mundo onde você está vivendo hoje? Ou o padrão de Deus? E ele diz com toda a convicção: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então a melhor decisão, a melhor escolha que eu posso ter é realmente baseada no padrão de Deus. A decisão que eu vou tomar, seja ela qual for, Deus, Ele está realmente naquilo
que eu vou fazer? Sabe, seja uma carreira, seja um casamento, seja um negócio, seja o que for. Nós nos voltarmos realmente a Deus. Os jovens ainda seguem os conselhos dos pais. Orar, mesmo diante desses conselhos. Sabe, nós não devemos ficar em cima do muro. Ou os padrões do mundo, ou os padrões de Deus. Esse é o primeiro passo para nós realmente tomarmos decisões. E as decisões, elas devem ficar bem claras para nós. Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se as minhas decisões não forem pautadas em cima desta palavra, eu vou estar no escuro. Eu não vou ter a revelação de Deus na minha vida sobre qualquer decisão que eu venha tomar. Ela deve realmente estar clara. Versículo de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E o versículo 10 ainda diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticarmos. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha planos para as nossas vidas. Você tem convicção disso? Se você tem convicção disso, então as suas decisões realmente devem estar baseadas em cima da lei do Senhor, dos preceitos do Senhor, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Qual que é a sua decisão? Qual que vai ser o padrão que você vai ter ao fazer as suas escolhas? Para que um futuro bem próximo, daqui uns 5 anos, você possa ver: nossa, eu escolhi certo. Foi um ano marcante. Eu tomei a melhor decisão que poderia tomar, porque eu estou de acordo com os padrões de Deus. O segundo passo para você tomar uma decisão é justamente orar. O que é orar? É conversar com Deus. Orar é você realmente mostrar que você depende do Senhor. Orar sobre cada decisão que você vai tomar representa que você tem submissão ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro. A palavra de Deus diz em Salmo 37, versículo 4 e 5: deleite no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Essas são promessas. Aqui nesses 2 versículos existem 2 promessas de Deus para nós. E todos os versículos da Bíblia cujo tem promessas, existem condições para que essas promessas venham se cumprir. A primeira promessa é o quê? Que Ele vai atender aos desejos do nosso coração. A segunda promessa é que Ele vai agir por nós. Mas quais são as condições? A condição primeira para que o Senhor venha atender os desejos do meu coração é que eu venha me deleitar no Senhor. Sabe, é descansar no Senhor. É nos enchermos do Senhor. De tal forma a transbordar. Nós não devemos vir ao culto para nos encher do Senhor, não. Nós devemos ser cheios do Senhor todo momento. E aqui, muitas vezes, no momento de louvor, no momento da palavra, a gente venha transbordar no Senhor. Para que a palavra que a gente venha receber, venha ser o nosso alimento durante toda a semana, durante todo o tempo. Porque nós já estamos deleitados, já estamos completos do Senhor. E a segunda promessa fala sobre o agir do Senhor.
Mas para que o agir do Senhor venha fazer na minha vida, realmente o que eu tenho que fazer é entregar o meu caminho ao Senhor, é confiar nele, é saber que com ele eu estou na melhor parte, eu estou da melhor forma possível. Então, para que a promessa do Senhor venha se cumprir, eu preciso de ter uma vida de oração. Não tem como, irmãos. Não tem como nós termos aquele momento com o Senhor, temos aquela intimidade com o Senhor, igual nós temos num relacionamento com amigos, igual nós temos um relacionamento com familiares, com colegas de trabalho. Você convive, você vai, você mais uma vez ali. Com o Senhor é da mesma forma. É deleitar-se no Senhor, é ter prazer, sabe, de ouvir uma música, de desligar-se de tudo, de fechar a sua porta, de encontrar um lugar de intimidade e orar e ter uma vida com o Senhor. Aí sim, Ele vai satisfazer aos desejos do nosso coração. Aí sim, nós vamos ver o agir do Senhor nas nossas vidas. Então, para eu tomar decisões, primeiro eu preciso ver qual o padrão que eu vou colocar para que essas decisões sejam de acordo com a palavra de Deus. E eu devo também ter uma vida de oração. Terceiro passo para que eu venha realmente ter as decisões na minha vida é que eu venha aplicar os princípios bíblicos. Sabia que mais de 60% da Bíblia é biografia? Mais de 60% da Bíblia é biografia. Representa o quê? Aqui está escrito, está registrado vida de homens e mulheres que andaram no caminho do Senhor. Eu vou olhar para essas vidas e vou copiar essas ações. Mas aqui também está escrito vida de homens e mulheres que andaram muito longe do caminho de Deus. Eu vou olhar para essas vidas. Eu vou me inspirar nessas vidas, para que eu não cometa os mesmos erros que eles cometeram. Então, se eu quero ter a minha vida pautada por Deus, se eu quero ter a minha vida realmente fortalecida, não tem como eu fazer isso se eu não aplicar os princípios bíblicos, se eu não me alimentar dessa palavra. Hoje é domingo, estamos aqui nos alimentando. Aí tem gente que pega a sua Bíblia, guarda lá e domingo que vem pega de novo. Não tem como você se fortalecer se você fizer isso. Eu ensino para as crianças que a Bíblia é nosso alimento, igual a comida é. Hoje você vai para casa, às vezes você vai comer uma comida boa, você passa num restaurante, já pega uma comida pronta e você se alimenta bem e pronto, não precisa de mais se alimentar nem hoje, nem amanhã, só domingo que vem? Lógico que não. O melhor é que você coma uma lasanha, um churrasco agora no almoço. Final da tarde, às vezes você vai querer tomar um lanchinho, tomar um chazinho, alguma coisa. Amanhã de manhã você já se levanta, já toma o café da manhã, já prepara o almoço e a vida vai, e a vida vai. E muitas vezes nós não vemos a palavra de Deus como nosso alimento. Nós não temos acesso a ela, nós não buscamos dela. Como que nós vamos ter as nossas decisões, as nossas vidas pautadas pela palavra, se nós não temos ela como nosso alimento? Precisamos nos voltar, precisamos olhar e contemplar realmente o que o Senhor tem feito, nos alimentar, nos deleitar na palavra do Senhor. Aí sim nós vamos ter rumos na nossa vida. Vamos poder fazer as decisões corretas e não ficar titubeando, tomando caminhos errados e sofrendo as suas consequências depois. Um quarto passo que nós devemos ter realmente para ter direção sobre as nossas decisões é justamente aceitar a direção do Espírito Santo. Provérbios 14:8 diz que a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos, ela é enganosa.
Nós devemos ter a direção do Espírito Santo de Deus. Nós temos o Deus Pai, o Deus Criador, que fez todas as coisas. O Deus Filho, que é Jesus, que veio e pagou o seu preço por nós. E temos o Deus Espírito Santo, aquele que é o nosso Consolador. Aquele que, conforme João 14, 26, diz que ele vai nos lembrar de todas as coisas. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu disse. Como que nós podemos ter a orientação do Espírito Santo nas nossas decisões, se nós não nos enchermos da palavra de Deus? Ele vai nos lembrar, mas ele vai nos lembrar daquilo que nós guardamos. Se nós não guardamos a palavra, como que ele vai lembrar a gente? Ele traz a revelação, mas nos fazer lembrar, para nós tomarmos a direção certa da nossa vida, o caminho em que devemos seguir, ele só vai nos lembrar se essa palavra estiver guardada no nosso coração. A Bíblia ainda diz, a boca só fala daquilo que está cheio o coração. Quanto mais eu me encho da palavra, mais a palavra vai fluir da minha boca. Quanto eu menos me encho da palavra, minhas palavras vão ser vãs e vazias. De uma amiga veio me pedir um conselho. Aí eu fechei os olhos, bem na hora, e ela, lá vem você com a palavra de Deus. E ela é cristã. Falei, querida, se eu não te aconselhar de acordo com a palavra de Deus, a minha palavra não vale nada. E aí Deus me trouxe à memória um versículo, e eu pude colocar aquele versículo sobre a orientação daquilo que ela não queria ouvir, que ela já sabia. Mas o Espírito Santo, ele vai nos fazer lembrar. Gente, ele é fiel. Ele é fiel. Eu vejo assim, porque sempre eu estou ministrando, e de repente eu começo a falar, e a palavra vem, mas porque nós temos que nos encher. Tem muitas pessoas aqui que já têm anos que estão na igreja. Gente, nós vivemos num país livre, que nós temos liberdade. Hoje o Lian vai pregar à noite. Ele está lá num país que é perseguido, que você é preso por você conduzir essa palavra, por você abrir essa palavra e conduzir e falar dela para outras pessoas. Nós vivemos num país que nós temos total liberdade. Nós não valorizamos a liberdade que nós temos. Quantos nunca leram a Bíblia toda? Como vão conhecer? Como o Espírito Santo vai te fazer lembrar, se não está guardado nada? É tempo de nos voltarmos ao Evangelho, gente. É tempo de sermos cristãos verdadeiros, não de boca para fora. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele está tomando proporções, ele está entrando em vários lugares, e infelizmente até dentro das igrejas ele está entrando. Porque nós estamos calados, nós somos fracos, porque a nossa fortaleza não está na palavra de Deus. Que eu e você, ao tomar as decisões que vão nortear a nossa vida, possamos nos voltar para essa palavra. Então comece a se encher, comece a conhecer. Temos planos de leitura da Bíblia, na agenda da igreja mesmo tem o plano de leitura. Você lê a Bíblia toda em um ano. Você pode fazer um desafio também, ler a Bíblia toda, né, de várias formas. Mas ela está aqui, ela está acessível. Só precisa de você abrir, de você se encher. Aí sim o Espírito Santo vai realmente te lembrar. Mateus 6:33 diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas.
Nós já levantamos pela manhã, nossa, eu estou atrasada, eu estou isso, tenho que fazer aquilo, e já chama a menina, e já arruma, e já... Aí chega o final do dia, ai meu Deus, vamos fazer o contrário? Levanta um pouquinho mais cedo, enquanto a casa está silenciosa. Ou se não, se você não consegue meditar de manhã, medita à noite, quando todo mundo já foi dormir. Vai lá. Eu lembro no início da minha conversão, eu li a Bíblia toda em 6 meses. E eu peguei um caderno que eu tenho até lá em casa até hoje, de 10 matérias. E eu comecei a escrever, eu queria ver como é que Deus falava sobre o amor, então eu pegava todos os versículos e fazia alguma coisa. E queria ver o que Deus falava sobre os dons do Espírito, escrevia e pegava os versículos. E tinha vezes que era 3 horas da madrugada, eu estava lá estudando a palavra de Deus, com aquela fome, com aquela sede, que eu peço para o Senhor, não deixa apagar. Eu quero sempre ter sede, eu quero sempre ter fome, eu quero sempre buscar ao Senhor, eu quero conhecer o Senhor, eu quero fazer o Senhor conhecido através da minha vida, através daquilo que o Senhor tem feito em mim. E eu meditava, e eu escrevia, e eu escrevia, e eu escrevia. Um dia eu perguntei para Deus, Deus, para que eu estou fazendo isso? E Deus falou claramente no meu coração, você vai saber. E quando a gente tinha 3 anos de convertido, eu e o Glauco, nós fomos consagrados a pastores de uma congregação que a gente participava. E aí, no momento que o pastor, o presidente, estava orando pela gente, eu e ele lá na frente, eu estava grávida da Débora. Aí Deus falou comigo assim, sabe aquele caderninho seu? Vai pregar tudo aquilo que você estudou. E eu tinha mais de ano de pregação prontinha. Porque eu estava ali estudando. Eu estava, buscando os meus próprios anseios. As respostas que você vai dar para os outros, as respostas para as suas decisões, elas virão através das suas próprias necessidades, do aprendizado que você está passando, daquilo que o Senhor Deus está permitindo você passar. Mas onde você está firmado? Você está firmado na rocha? Ou você está firmado na areia? Como aquelas 2 casas que foram construídas. Sobre as 2 casas vieram a tempestade. Sobre as 2 casas vieram o tempo forte. Sobre as 2 casas subiram as águas, sopraram os ventos. Mas a casa que permaneceu inabalável foi aquela que estava firmada na rocha. E nós devemos firmar a nossa vida na palavra de Deus. Nós devemos firmar as nossas decisões que vão nortear a nossa vida na palavra de Deus. Senão, não vale a pena. Nossa vida aqui é passageira. Nós um dia iremos viver uma eternidade com o Senhor ou longe dele. E infelizmente, terão até aqueles que chegarão tão perto de Deus e não poderão participar do gozo do Senhor. Eu gosto de trabalhar essa ilustração com as crianças. Sabe qual que é a diferença entre o céu e o inferno? Quem ouviu o tempo de consagração, eu já dei essa palavra lá também. 45 centímetros. A distância entre o céu e o inferno. Por quê? Que é a distância entre o nosso cérebro e o nosso coração. Muitos têm muito conhecimento de Deus, mas não têm a direção da sua vida voltada pelo Senhor. E chegarão no dia dos juízos. E infelizmente serão separados daqueles que poderão entrar para o reino e o gozo do Senhor. Vamos pautar a nossa vida lá na palavra do Senhor. Onde está o seu coração? Você realmente tem ouvido a voz do Senhor? Deus, ele se revela. Provérbios 4:23 diz que sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Por isso não é só conhecimento, não é só ler por ler, é ter a palavra realmente incrustada em nós. Procure uma forma do Espírito Santo te revelar.
Deus, Ele fala com cada um de nós, seja a forma que for. Eu consigo ouvir muito Deus nas madrugadas, ou no meio da noite, como eu falei, quando a casa está em silêncio. Alguns já ouvem o Senhor no meio das músicas, tem que pôr um louvor, tem que colocar. Conheci um rapaz que quando ele queria ouvir Deus falar, ele ia dirigir. Ele entrava no carro e dirigia assim sem rumo. E ali Deus falava com ele nitidamente ali. Procure a forma que você ouve o Senhor. Mas aprenda a ouvir. Aprenda a sentir o Senhor. Porque senão você vai continuar tomando decisões na sua vida e sofrendo as suas consequências, porque você não ouviu o Senhor. Deus, Ele quer se revelar. O quinto passo para nós tomarmos decisões é procurar conselho. Provérbios 15, 22 diz que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Nas decisões mais importantes da sua vida, decisões que vão poder tomar um norte. Eu falei, mais ou menos daqui 5 anos, você imaginar a sua vida. Nessas decisões mais importantes, procure conselhos. Mas procure pessoas realmente que são conhecidas por você e pessoas que amam a Deus. Pessoas que têm realmente um relacionamento com Deus. E depois de você perguntar para essas pessoas, você deve filtrar os conselhos que essa pessoa te trouxe ou essas pessoas te trouxeram. Quais o filtro que a gente tem que passar? Primeiro ponto que eu falei, o conselho que essa pessoa te deu, ele passa pelo padrão de Deus? Será que esse conselho realmente é de acordo com o querer do Senhor? Em obediência, em base dos princípios bíblicos de Deus? Abra sua Bíblia em Salmo 1. Salmo 1. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta da roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1 é um bom referencial para nós vermos que tipo de pessoas nós estamos rodeadas e quem serão esses nossos conselheiros. Se o nosso prazer está na lei do Senhor, se o prazer dessas pessoas que nós convivemos está na lei do Senhor, você vai ter bons conselhos. Mas não é somente isso. Além de filtrar, além de você realmente ver quais são essas pessoas, você deve também questionar qual foi a motivação que essa pessoa te aconselhou sobre isso. Por quê? Eu estou pensando em fazer tal curso. Mas faz. Mas por que você quer que eu faça? Qual que é a sua motivação? Aí você vai filtrar e vai ver se isso realmente é dos planos do Senhor Deus. Porque nossas escolhas, como eu falei no começo, são escolhas que são pessoais. São coisas que vão atingir a nós mesmos. E como nós já temos família, vai atingir a nossa família, que nós já estamos ali vivendo. Mas nós devemos, não fazer as decisões de uma forma, desordeira e sem sentido. Filhos que ainda dependem dos pais, que ainda estão sob a tutela dos pais, daqueles que ainda estão guardando, ouçam seus pais. Até os 14 anos, realmente, a palavra do pai tem que ser obedecida.
Mas depois dos 15 anos, né? O que a gente já tem que fazer? O que a Bíblia diz? Honre teu pai e tua mãe. Para quê? Tem uma promessa aí. Para que se prolongue os dias sobre a terra. Honrar pai e mãe é justamente você ouvir com atenção aqueles conselhos que eles estão te dando. E você vai escolher se você vai honrar as decisões ou não. Em todos os casos, em relacionamentos, em cursos, sabe como nós devemos fazer isso? Honrar também significa cuidar dos pais. Quando eles necessitarem de um cuidado, que tipo de filho você vai ser? Daquele que vai honrar? Ou daquele que vai simplesmente desprezar? Nós devemos fazer essas escolhas realmente nas nossas vidas. E por último, para que nós venhamos tomar as decisões que venham fazer diferença na nossa vida, nós devemos justamente exercitar a nossa fé. Esse versículo é muito forte, de Hebreus 10, 38. Como Deus já falou comigo nesse versículo, espero que fale com você também, que diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Tem uma outra versão que diz que eu não terei prazer nele. Como é que será que Deus, ao olhar para a sua vida, ao olhar para as decisões que você tem tomado dia após dia, será que Deus tem se agradado? Será que Deus tem tido prazer em ver como você está conduzindo a sua vida? Esse versículo diz: o justo viverá pela fé. Se você recuar, se você desistir, se você retroceder, virar realmente as costas, Deus não sente prazer, Deus não se agrada. Então que as nossas decisões realmente agradem o Senhor. Como diz o versículo de Efésios 2:10 que nós lemos, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para que nós as praticarmos. Os planos do Senhor a nosso respeito, lá em Jeremias diz, são planos de paz, não são planos de mal. Deus não quer que a gente viva uma vida, sabe, louca, uma vida desenfreada, uma vida que nós não sabemos, sabe, aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá, cada lugar que Deus nos coloca. Deus, Ele não quer que a gente viva na nossa vida, na nossa casa, um lugar de tristeza, um lugar de guerra. Deus quer que nós tenhamos realmente a paz do Senhor, como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando chegarem na minha casa, quando virem na minha casa, algo que vai ter presente lá, é a paz do Senhor, é o regozijo do Senhor, é eu saber viver com intensidade as prioridades de Deus na minha vida, da minha família, dos meus filhos, do meu casamento, do meu emprego, onde quer que Deus tenha me plantado, que as pessoas vejam Deus na minha vida, vejam o Senhor na minha vida, porque Ele é o meu Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu faço essa escolha, ela é pessoal, é a decisão que eu tenho, e é o que eu vou seguir todos os dias da minha vida, mesmo quando tudo diz que não. Mesmo quando todas as coisas venham correr contra, eu sei que eu sirvo ao Deus do impossível. O Deus que jamais desistiu de mim. O Deus que se agrada quando eu tenho realmente a minha vida voltada nele.
as maiores decisões. Com quem casar, o que eu vou fazer na vida, quem serão meus amigos, o que faremos, como, quando, qual ministério que eu vou seguir. Muitas vezes, quando a gente decide algo muito depressa, nós podemos ter consequências irreparáveis. E às vezes você erra, mas você se arrepende. E aí, acabou? Tá zerado? Com a moça engravida. Ai, pai, eu me arrependo. Aí Deus vai lá e manda tirar? Não. Você vai ter aquela consequência. Você vai levar aquela consequência do seu ato. Aonde você vai terminar? Sabe onde você vai? Depende das decisões que você tomar cada dia. A vida, ela não tem aquele replay, né? Às vezes você quer ouvir, deixa eu ouvir de novo. Ela passa. E se você decidiu, você vai ter só um videotape. Você só vai ver o que passou. Mas aí você pode tomar as suas decisões. Vamos colocar de pé. Vamos cantar de novo aquela música, o Deus do Impossível. Para que você tenha realmente essa certeza na sua vida. Que os caminhos que você vai traçar, que as decisões que você vai tomar na sua vida, Deus, Ele se preocupa. Preocupa demais. Mas somos nós que devemos realmente, diante da palavra do Senhor, tomar os rumos da nossa vida. Antes de cantarmos, vamos orar. Oh Pai, diante de Ti nos colocamos. Diante do Senhor nós nos rendemos, ó Pai. Sabendo que sem o Senhor nós nada somos, nós nada podemos fazer. Ajude-nos, ó Deus, as decisões que venham realmente tomar rumo na nossa vida, que não possamos fazer por nós mesmos, mas possamos aprender a ouvir a Tua voz. O Senhor é o Deus que a Tua palavra diz que os Seus braços estão abertos para nos receber. O Senhor é o Deus que a Sua palavra diz que as Suas mãos não estão mirradas para nos abençoar. O Senhor é o Deus cuja palavra diz que os Seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Oh Deus, que possamos aprender a Te ouvir, Pai. Que possamos aprender a nos submeter ao querer do Senhor e a enxergar que os planos que o Senhor tem para nós são planos de paz e não planos de mal. Deus, dirige as nossas vidas, que possamos ter um novo começo, que possamos ter uma nova visão, Pai amado, que possamos olhar para a Tua palavra, que o Senhor deixou registrada, vida de homens e mulheres, ó Pai, que seguiram o Senhor, que desviaram-se do Senhor, que possamos aprender, ó Deus, com esses homens, e que possamos, ó Deus, ter as nossas vidas guiadas pelo Senhor, dia após dia, momento após momento. Guarda o nosso coração, Pai amado, que possamos aprender a guardar o nosso coração, que não possamos ter o Senhor simplesmente no nosso conhecimento, mas que o Senhor possa fluir, ó Pai, nas nossas vidas, em tudo que nós vamos fazer, nos lugares onde o Senhor tem nos plantado, na família que o Senhor nos deu, no emprego que o Senhor nos deu, que nós possamos, ó Pai, mostrar o Senhor através das nossas vidas, ó Pai. Que no nosso coração, ó Deus, venha ter a fome da Tua palavra. Que o nosso ser, ó Deus, anseie e encontre a Tua presença. Que o Santo Espírito de Deus possa ter liberdade nas nossas vidas, nos fazendo tomar as decisões
melhores que o Senhor tem para nós. Porque nós clamamos a Ti, o Deus do impossível, o Deus que não desiste, que mesmo quando as circunstâncias dizem não, se nós olharmos para o Senhor, nós veremos que é o melhor lugar que nós podemos estar, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.